já está harmonizado. Quem está chegando, vamos respirar, porque muitas vezes a gente vem, ó, no passo, nas coisas da vida, né, do dia inteiro. E vamos começar mais um encontro. A Denise hoje não estará conosco. Seremos eu e vocês, vocês e eu. Eu e você, você e eu. Tem até música. Como é que vocês estão sobrevivendo ao inverno do Rio? Tem feito frio, né, gente? Imagina a moçada que fica aí exposta no tempo, como é que está sobrevivendo a esse frio que a gente nem está acostumado no Rio, né? É uma coisa assim meio inusitada. Se nós estamos sentindo, imagina a moçada que não tem nem como se cobrir. Imagina a dor que essa moçada sente por conta desse frio que está fazendo. Então vamos ver nosso Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto o que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dos vícios entre os quais colocou Deus e a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Com os nossos corações unidos, as nossas mentes também unidas pelos melhores pensamentos de fraternidade, carinho, alegria, abertura, nós dirigimos nossa prece de agradecimento antecipado a Deus Pai, Jesus, o amigo de todas as horas, Joana, nossa querida protetora, nossa querida amiga, que com sua falange de espíritos amigos nos protege e ampara em todos os momentos das nossas vidas. Joana, queridos amigos, nos inspire nessa tarde, que possamos compreender cada vez mais, com os olhos da alma, tudo aquilo que viemos buscar e que viemos aprender. Que possamos também, na medida dos nossos esforços, colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, para que possamos construir uma vida melhor, cheia de consciência, cheia de plenitude, e contribuir para o crescimento de todos aqueles que convivem conosco e de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Graças a Deus.
Então, pessoal, para quem está chegando agora, boa tarde. Só falando para vocês que a Denise não estará conosco hoje, porque ela teve um compromisso. Então, vamos nós dar conta dessa tarefa. Vamos iniciar um outro bloco hoje, o bloco que vai falar dos corpos que temos, aqueles corpos que somos formados. E a nossa aula hoje começa, vamos ver se ele me atende, começa falando da alma. Quando a gente fala de alma, o que é que vem à cabeça de vocês? Espírito encarnado. Eu gosto essa turma é muito estudiosa. Não, mas já tem gente falando que pensa em espírito encarnado. Então, nós vamos começar a conversar, porque alguns de nós já vêm estudando há algum tempo, mas pode ser que a gente tenha algum amigo que esteja chegando ao espiritismo há pouco tempo. Como o nosso curso é um curso que não tem pré-requisito, pode ser que tenha alguém que esteja chegando agora. Então, vamos começar bem do iniciozinho, para a gente ir aprofundando na medida em que vamos chegando mais para o final do nosso encontro e nas outras aulas também, combinado? Nós usamos basicamente a alma sob análise profunda, é o capítulo 23 da Alma da Medicina, o capítulo 3, que fala de espírito, de estudos espíritos de Joana, e corpo mental, que é o capítulo 7 de um outro livro do Joseph Gleber, Medicina da Alma. Vamos também falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, de algumas informações que antecedem as que estão aqui nessa bibliografia. Combinado? Essa é uma imagem bastante conhecida e que a gente trabalha quando chega no Espiritismo, para podermos entender quem somos nós ou como somos formados. Então, de que é formado o homem, a espécie, né? Homem, mulher, quem somos nós em relação aos corpos? Segundo Allan Kardec, o homem possui 3 corpos. O corpo material, que é o corpo físico, o corpo semimaterial, que é o perispírito, que é uma substância vaporosa, e a alma, como nossa amiga já disse, que é o espírito encarnado ou espírito quando livre da matéria. Essa é uma divisão feita por Allan Kardec. Depois, André Luiz trouxe mais informações a respeito de outros corpos existentes além desses 3. Que, na verdade, pessoal, quando a gente fala dos corpos, é só uma informação didática, porque, na verdade, todos esses corpos estão profundamente interligados. Então, pergunta para nós, o que vem primeiro? O que vem primeiro? O espírito. O espírito é o responsável por produzir o perispírito, que, em consequência, o corpo físico. Uma coisa é consequência da outra. Então, o perispírito que está junto deste corpo e o corpo que está junto desse perispírito, ele tem total relação com o espírito que o habita, ou com a alma que o habita. Tudo bem até aqui? Então, vamos prosseguir. Um pouquinho da imagem. O espírito, então, é o quê? É uma centelha. Muitas vezes, quando a gente pensa em espírito, a gente pensa numa forma humana. O espírito não tem forma humana. O que tem forma humana é o perispírito. Tanto que nos processos mediúnicos, aqueles que
quem tem esse dom ostensivo de dizer, estou vendo um espírito, na verdade, não está vendo ainda o espírito. Está vendo o perispírito, que tem uma forma parecida com a do corpo físico. E por que assim? Se não fosse assim, a gente não seria capaz de reconhecer. Quando existe a explicação do que é o espírito, diz que é o quê? Uma matéria, alguma coisa quintessenciada, que é muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece ou pode imaginar. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é o espírito e como a gente pode imaginar o espírito, e muitas outras questões, os espíritos respondem, vamos falar dentro da linguagem que vocês conhecem. Existem coisas que a gente não consegue explicar completamente, porque nem existe vocabulário e nem nós estamos desenvolvidos o suficiente em relação a essa visão espiritual para compreender completamente o conceito. Faz sentido isso para a gente? Na medida em que a gente vai entendendo melhor algumas coisas, nós vamos também entendendo essa sutileza que os espíritos trouxeram e contaram para nós. Então, o que é o espírito ou a alma? Individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo, criadas por Deus, independentes da matéria. Tendo matéria ou não, o espírito existe. O contrário já não é verdadeiro. Para a matéria ter vida, é preciso que haja um espírito. Para que nós possamos nos manifestar do jeito que nos manifestamos, tem que ter um espírito. Tanto que no Livro dos Espíritos também diz, o que é que morre primeiro? Quer dizer, o corpo morre porque o espírito vai embora, ou o contrário, o espírito vai embora porque o corpo morreu? O espírito vai porque o corpo morreu. E já não há mais condição de habitar aquele corpo que perdeu a vida. Mata. Todo mundo está ouvindo? Ou não, né, Marta? Existem muitas coisas que a gente ainda não acessa. Existem muitos mistérios que a gente ainda não conseguiu desvendar. Porque toda vez que a gente fala desse tipo de situação, eu me lembro da morte de Lázaro com Jesus. Como a gente não conhecia os estados catalépticos do corpo, Lázaro foi considerado morto. E ficou mais de uma semana. Então, existem coisas na ciência dos homens ligadas ao nosso corpo físico e as possibilidades que a gente não acessa. Eu imagino, estou especulando, não tenho essa resposta, Marta, que quando existir essa possibilidade e este espírito tiver que prosseguir na sua tarefa terrena, isso será possível. E isso não é uma questão de querer ser Deus. É uma questão de acessar possibilidades que hoje a gente ainda não consegue.
Muitas coisas que a gente já sabe foi por conta da persistência dos pesquisadores. Mesmo nas curas que nós temos na medicina, que teve nos últimos anos uma evolução surpreendente, graças à persistência dos pesquisadores que em algum momento disseram, isso pode ser diferente. Em algum momento disseram, existe ou deve existir uma possibilidade de que isso aconteça de forma diferente. Então tem coisas que a gente Oi? Talvez ele não tenha nem se desligado. Não. Outro não. Outro muito difícil. Isso acho muito pouco provável. Por que eu acho pouco provável? Porque se for outro, a gente frustra todo um planejamento reencarnatório, Tânia. Que tem relação com aquele corpo que nasceu e que se constituiu e que viveu uma existência. Então, eu acho muito pouco provável que seja outro. Então, veja só, olha que coisa intrigante você conseguir dar vida daqui para baixo e não dar vida mental. E aí, como é que é isso? É uma vida vegetativa? Então, tem muitos questionamentos, não é, Marta? Que a gente vai, aos poucos, identificando e percebendo e dando conta. Agora, ser outro espírito, para mim, na minha avaliação, entra numa contradição em relação aos planejamentos reencarnatórios. Oi? Que aí tem um pouco de ficção nas histórias. Alguns se aproximam daquilo que a gente entende no espiritismo e outros acabam entrando pela fantasia, né? Então, pessoal, independente da matéria, prescindindo do mundo corporal. Então, que a gente foi por aí que a gente disse, o que vem primeiro, né? Agem sobre ele, corporificando-se por meio da carne. Recebem estímulos, transmitindo impressões em intercâmbio expressivo e contínuo. Ou seja, nunca para esse intercâmbio, essa comunicação entre o espírito e o corpo. E os corpos, a gente vai ver que tem outros. Então, repetindo, seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Pessoal, a gente inclusive já sabe que em termos de números, nós temos muito mais desencarnados do que encarnados. Por isso é que é como o pessoal brinca, uma luta para poder retornar. Aproveita a existência. Porque depois a gente não sabe quando será possível voltar a essa oportunidade. Existem pelo menos 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Imagina quantos iguais a nós estão esperando a oportunidade do retorno, que é o nosso maior aprendizado, não é? Os espíritos são de diferentes ordens. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec fez classificação dos mundos e fez classificação dos espíritos em relação à sua evolução. Lembrando, né, que é a questão dos espíritos puros. Lembram disso? Quem não lembra vai precisar estudar. Não dá para estudar só aqui. Tem que ir buscar informação. Tem que fazer dever de casa, tem que fazer. O objetivo final de todo espírito é alcançar a perfeição. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Toda vez que eu leio essa frase, que a vida normal é a vida do espírito, eu lembro daquela frase, nós não somos um corpo que tem espírito ou alma. Nós somos espírito que está num corpo. E a gente esquece disso, né? Frequentemente. Na Gênese, Kardec fala também assim para nós.
Ao mesmo tempo em que criou, desde toda a eternidade, mundos materiais, Deus há criado, desde toda a eternidade, seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento das suas inteligências, ou seja, seria tudo ao contrário do que é. Se a gente sabe que toda a inteligência, todas as impressões, todas as memórias estão no espírito, se fosse de outro jeito, seria da matéria para o espírito. E a matéria é o que acaba. O espírito é o que continua. Está fazendo sentido isso, pessoal, para nós? Nós vamos falar de um corpo diferente. Nós falamos daqueles 3 classificados por Kardec. Mas hoje também nós vamos conhecer um outro corpo, para quem ainda não conhece, que é o corpo mental. Quem já ouviu falar dele? O corpo mental é aquele que é responsável por todas as coisas que estão no nível da inteligência. Vamos entender um pouquinho qual o papel, qual a função desse corpo mental. É a forma pela qual se expressa o espírito imortal. Então, a gente já está começando a ver o seguinte, pessoal, a nossa aula de hoje ela é mais técnica, para a gente poder entender o processo de cura. Se a gente está, desde lá do início do nosso curso, falando que a cura é o que vem de dentro, é preciso que a gente entenda onde é a atuação da cura. Pois é. Quais os caminhos que podem ser percorridos para essa autocura que a gente está buscando. Então, é a forma pela qual se expressa o espírito imortal, o eu profundo ou o psiquismo puro. É o corpo ou veículo superior de que se reveste a individualidade eterna e onde se processa o raciocínio puro, elaborado e de onde procede igualmente a formação dos outros corpos inferiores, através dos quais se manifesta o espírito no mundo das formas. Ali é uma imagem do corpo. Esse corpo, ele não tem forma física. É o que está mais perto do espírito. O corpo mental é aquele que está mais perto da alma. Então, ele não tem a forma física que a gente vê no perispírito, que a gente vê no duplo etérico, que a gente ainda vai falar dele em outra aula, porque ele é o corpo mais sutil e mais próximo do espírito. É a fonte de toda manifestação intelectual do espírito. Os fenômenos, estou na frente aqui, acho melhor ficar para cá, que vocês conseguem ver melhor. Os fenômenos da memória, do intelecto e da cognição são aí elaborados pelo espírito com vistas à manifestação fenomênica no universo pelos outros corpos de que se reveste. Então, nós vamos aprender que nós temos alguns corpos, além daqueles que foram definidos por Allan Kardec. Nesse corpo ou dimensionalidade em que se manifesta o eu mais profundo, são elaboradas as percepções objetivas ou as ideias abstratas, as sínteses e as elucubrações filosóficas do ser eterno. Então, é um corpo que está em contato permanente com o espírito, absorvendo, em termos de intelecto, o que vem de fora. E também entrando em contato com os corpos mentais
de outros seres, de outras pessoas. Não vamos dizer aqui, tanto no encarnado como no desencarnado, quando existe uma comunicação entre os corpos mentais, é porque esses dois seres vibram na mesma frequência. Se não tiver essa vibração de mesma frequência, essa comunicação de corpo mental a corpo mental pode ter barreiras e dificuldades. Está difícil até aqui? Ou não, porque quando eu estou trabalhando mediunicamente, eu não estou trabalhando no nível do corpo mental, eu estou trabalhando no nível do perispírito, que é a nossa próxima aula. Tem alguns temas que a gente começa falando de alguns conteúdos, para no final fazer essa costura. Porque quando a gente trabalha no fenômeno mediúnico, a comunicação é perispírito a perispírito. E o perispírito ele tem uma forma humana para se tornar reconhecível. O corpo mental não tem, você não consegue identificar. Ele é no nível da percepção. A telepatia pode acontecer também ainda de perispírito a perispírito. Essa do corpo mental é muito mais sutil. A aura é uma construção de corpos. Que, quando a gente olha, por exemplo, contar uma passagem até que eu estava lendo hoje, do livro Libertação. No livro Libertação, tem o capítulo 9 que a gente estava lendo hoje cedo. Ele fala de vampirização, porque a gente estava trabalhando para a aula de mediunidade que vai falar de obsessão. Então, pessoal, a gente estava olhando o seguinte, a aura, ela é a manifestação do que nós somos. Tudo é manifestação do que nós somos. Então, a aura, ela tem uma forma que pode estar dentro do corpo mental. Pessoal, as coisas não são tão separadas quanto parecem. Então, quando a gente essa capítulo 9 é uma passagem numa igreja, de uma missa. E André Luiz está com uma equipe espiritual olhando o que está acontecendo nessa missa. E ele observa que na igreja existem muitos espíritos com muita dificuldade ainda. Porque esses espíritos estão ligados ao mental de quem está presente naquela missa. Por isso a importância, a gente tem falado, o outro bloco foi todo pensamento. Pensamento está onde, pessoal? No corpo mental, nesse corpo. Aqui que está o pensamento. Então, como é que a gente, dependendo da forma como a gente pensa, é que a gente atrai. Então, nessa missa, ele descreve que, embora as pessoas estivessem na igreja, na missa, em busca de alguma coisa, de um alimento espiritual, a maioria delas não conseguia estar ali, em pensamento. E não conseguia se conectar com a espiritualidade amiga. Bem poucos. E é por isso que a gente aqui na nossa casa, a gente fala, pessoal, oi? Explica porque a maioria das pessoas que estavam naquele ambiente estavam com outros propósitos, estavam só de presença. Estavam só o corpo estava presente, mas os pensamentos não estavam vinculados ao bem. Muitas vezes chega, e isso pode acontecer em qualquer ambiente, né, pessoal? Sim, Alci, pode falar.
nesse caso, ele está lembrando que nessa história específica, nesse capítulo específico, nem o padre que estava conduzido à missa estava vinculado ao bem. Então, oi? Não só aqui e agora, mas vinculado também ao bem, mesmo fora daqui, Tânia. E aí o que acontece? Se você vem aqui, mas lá fora você está com os seus pensamentos completamente atrapalhados, essa confusão mental vem junto. Então, nós não somos diferentes porque estamos aqui. Nós somos o que nós somos. Sim, ou sim? O que não quer dizer que não tivesse benefício. Tinha espíritos ali na igreja dispostos e fazendo o bem, mas só conseguiam efetivamente receber aqueles que estavam prontos para essa conexão. Então, só lembrando então para até o final, tem a situação da hóstia. Então, na situação da hóstia, os espíritos do bem estavam fluidificar aquela hóstia, como são fluidificadas a nossa água, aqui ao final da palestra. E aí André Luiz vê com nitidez, no mundo espiritual, quem conseguia, só uma pessoa daquela missa, conseguiu absorver a energia benéfica daquela hóstia. As outras, a energia se desfazia quando chegava na boca. Ok? A gente não está falando de pensamento aí a vida inteira? Se você se propuser a chegar, exatamente. Então, tem pessoas que chegam, às vezes, num templo religioso, pensando com revolta, pensando em se vingar, pensando na briga, ou na discussão, ou na contenda que terá quando sair do templo. Não importa se é aqui no Centro Espírita, em qualquer lugar. Porque quando a gente está em conexão, não importa qual é a casa que a gente está. Sim ou sim? 3 vezes? Como assim? Ah, sim. Olha, é preciso estar muito vigilante, Alci. É preciso estar muito vigilante, porque é muito fácil escorregar nos atavismos, nas nossas experiências passadas. É muito fácil. Mas nós estamos aqui para isso, para percorrer esse caminho. Então, está vendo, pessoal? O corpo mental, ele não tem forma humana. E é o corpo que está mais próximo do espírito. Ah lá, ó, como ele nos envolve. Por isso que ele, está vendo? Ele não tem a forma humana, ele tem uma forma ovalada. O corpo mental se manifesta no plano em que se movimenta, mais ou menos semelhante à forma ovalada, sem ser apreciável aos sentidos humanos como parecido com o corpo físico. Então, a gente não tem essa percepção de que é como o corpo físico. O corpo mental preside ao modelo diretor. Quando ele está falando do modelo diretor aqui, ele está falando exatamente do perispírito. As células astrais desse corpo espiritual são organizadas de acordo com o padrão que foi impresso na intimidade do campo mental pelos prepostos de Jesus. Não possui órgãos, é a fonte sublime de todo energismo que orienta as manifestações no mundo das formas. O corpo mental existe e atua em dimensão diferente daquela em que se expressam os outros corpos, considerados inferiores. Ele pertence ao mundo das causas e não à esfera onde se expressa a forma. O que
que está dizendo aqui o texto? O perispírito é causa ou consequência? Consequência. É causa ou consequência? Consequência de quê? Consequência do que o espírito é, daquilo que ele traz no corpo mental e daquilo que ele produz como corpos que vão se desinficando. Perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Estamos juntos ou não, pessoal? Quando separar minha vida, separei, para. Oi. Sim, porque elas estão ligadas ao nosso espírito, que é a nossa essência, que é aquilo que efetivamente nós somos. Exatamente. O que é o perispírito, pessoal? O perispírito é um envoltório desses corpos, que existe o corpo mental, e da centelha divina, que é o espírito, necessário para quê? Para que essa centelha divina e este corpo mental, que é uma projeção também desse espírito, possam entrar em contato com o corpo físico. Não existe a menor possibilidade desta centelha divina entrar num contato direto com o corpo físico. São matérias muito distintas. Veja que eu estou falando matéria, não estou falando de corpo, porque o corpo mental e o espírito, eles são incorpóreos, mas eles têm alguma matéria, são constituídos de alguma matéria que a gente até hoje ainda desconhece. Mas eles têm essa constituição, existem de alguma forma, ok? Esse conteúdo é bom, forte. O corpo mental só pode se deslocar dos limites magnéticos do corpo perispiritual naqueles que alcançaram determinada evolução consciencial, pois que nem todos têm, ao menos, consciência de sua existência. Muitos de nós nem sabiam que existia esse corpo mental, não é verdade? Ou dos mecanismos através dos quais se manifesta. Os profetas antigos, alguns iniciados e médios encarnados têm conseguido, em determinadas condições muito especiais, projetar-se mentalmente em outras dimensões ou planos existenciais, onde possam se movimentar em corpo mental, livres de quaisquer limitações da forma, num plano de ideias e pensamentos abstratos ou concretos, mas sob o domínio do corpo mental. O desencarnado, quando alcança certo esclarecimento, ou quando necessita de aprendizado em planos superiores ao que se encontra, muitas vezes é desdobrado em corpo mental, projetando-se além em outros campos vibratórios, como acontece com meus irmãos durante o sono físico e após, ao retomar o veículo denso da carne. Ele está dizendo que o processo é similar, não que isso acontece no nosso desdobramento, pessoal. Porque para que a gente possa colocar o nosso corpo mental em patamares superiores, ou precisa de uma situação especial para aquilo acontecer, ou nós já temos um corpo mental capaz de alçar esses patamares. Vou lembrar vocês, no livro Nosso Lar, e isso acontece também lá entre os desencarnados, não é só aqui. No livro Nosso Lar tem uma passagem que André Luiz vai entrar em contato com o espírito da mãe dele. A mãe dele está num nível muito, muito superior ao dele. Então, não é possível esse encontro, porque ela está num patamar muito superior. O que acontece com André Luiz para que ele possa entrar em contato com a mãe por meio do corpo mental? Ele também entra num estado que precisa de desdobramento. Ele, em espírito lá, já desencarnado,
tem um desdobramento numa condição muito especial para que ele possa entrar em contato por meio desse corpo mental com o corpo mental da mãe. Ela consegue com mais facilidade, mas para cima nunca. Exatamente. Porque senão não consegue. Agora, ela, num esforço, numa renúncia, porque espíritos que vão a esse patamar, entrar em contato com essa nossa esfera, porque André Luiz está na nossa esfera, pessoal. Nosso lar é aqui, na camada da Terra. É aqui, junto da gente. A única diferença é que ele não está encarnado. Então, não tem diferença não, tá? Entre a frequência vibratória dos desencarnados que estão vinculados ao planeta, não tem diferença, igualzinha a nossa. Então, o que a gente não consegue fazer aqui, também não consegue fazer desencarnado, só pelo fato de ter desencarnado. Sim, assim. Como assim? Não sei se entendi. Isso. Isso. Não é, não. Porque foi um período muito curto. Por que isso aconteceu? Ele precisava receber aquela energia amorosa da mãe dele, para que ele pudesse sentir conforto. E isso, pessoal, também é merecimento. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente ouviu histórias de pessoas que desencarnam e esperam encontrar-se com seus entes queridos? Encontram? Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque ou nós estamos acima ou abaixo. Muitas vezes não. Sim. Sim. Reencarnatória? Hum. Existem muitas condições que podem ser analisadas. Então, quando pergunto assim, qual o tempo que a gente leva lá na erraticidade, que é esse intervalo, né, que a gente tem entre uma encarnação e outra, para poder reencarnar novamente? Não tem resposta a essa pergunta. Depende. Depende da situação, depende da necessidade, depende da condição. Existem espíritos séculos na erraticidade sem conseguir reencarnar. E existem espíritos que podem, por uma questão de necessidade, reencarnar muito rapidamente. Cada caso é um caso, não existe uma resposta única para essa pergunta. Ou seja, a única resposta é depende. Cada caso é um caso. Estamos indo, pessoal? Então, assim, o plano o que ele falou de alguns médiuns? Para esse médium conseguir... E aí, quando a gente está falando de estar em contato com uma dimensão aí entre aspas, diferente, é sair da dimensão da Terra. Ok, pessoal? Quando fala aqui desse contato do corpo mental e vai até algum... Porque quando existe o relato de médiuns que conseguem ir por esse fenômeno mediúnico, eles não estão vendo nada do que a gente vê normalmente. Eles entram em contato realmente com uma outra dimensão que não é a dimensão dos encarnados na Terra e nem a dos desencarnados na Terra. Ok, pessoal? É meio confuso no início, já já a gente costura isso, tá? Vai na fé, confia e vai. Diga. Pois não.
Exatamente. Muito tempo, pessoal. Jesus, o Espírito da estirpe de Jesus, para estar entre nós, precisou de um planejamento demorado, cuidadoso, para que ele pudesse estar entre nós. Imagina um Espírito que foi capaz de plasmar o próprio planeta, de mexer com os fluidos do universo para plasmar um planeta. Imagina, a gente não imagina não, só para a gente refletir um pouquinho, que imaginar a gente nem consegue. Só para refletir um pouquinho, o Espírito, com essa condição e com esse aprendizado, com essa luz, com esse poder, ter que estar entre nós. Foi muito preparo, foi muito tempo para que ele pudesse, inclusive, preparar esses corpos, um perispírito, e habitar um corpo tão denso quanto o nosso. Energeticamente ainda tão cheio de condensação. Porque, conforme nós vamos evoluindo, galgando essa escala evolutiva, os nossos corpos também vão ficando menos densos. O nosso perispírito também vai ficando menos denso. O nosso corpo mental, ele também vai acompanhando o que esse espírito vai se tornando. Então, quando os mundos vão evoluindo e saindo de regeneração e vão subindo os degraus da evolução, os corpos não são como os nossos. Os corpos não sofrem as doenças que os nossos corpos sofrem. Porque energeticamente nós nos transformamos. Sim. Exatamente. Eles poderiam não estar no mesmo nível, mas todos tinham prontidão. Que é importante. Prontidão para percorrer o caminho. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas todos tinham essa prontidão. Porque Jesus... E isso também não foi ali naquela hora, vamos combinar, né, Alci? Isso ali também não foi naquela hora. Foi tudo lá, ó, combinado muito tempo antes também. Era uma missão, pessoal, uma missão tão diferenciada que o mundo se divide entre antes e depois. Tudo. Judas não foi preparado para fazer isso, pessoal. Não. Aí é que existem os nossos equívocos. E a gente, porque se fosse assim, sempre teriam que acontecer problemas. Judas poderia ter feito outra escolha. Pessoal, nós sempre podemos fazer outra escolha, senão o ciclo não acaba. Tem um palestrante que faz uma palestra aos sábados aqui para nós, que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. É o Márlio Lama, não sei quem já teve a oportunidade de assistir. Ele fala assim, pessoal, quem precisa de mentor, tá onde? Um mentor que diz assim, não vai para lá não, meu filho, vem para cá. Um mentor você está querendo escorregar e para o abismo ele vai, te puxa, vem para cá, escuta o que eu estou falando. Quem precisa... E coitados dos nossos mentores, né? Que trabalho árduo que esse espírito tem com a gente e que compromisso ele assumiu no nosso planejamento reencarnatório. Conforme a gente, é exatamente essa ideia, a analogia é exatamente essa. Se nós precisamos de mentores para cuidar das nossas existências, é porque somos crianças espirituais e psicológicas. Acreditem, somos. Os nossos comportamentos ainda são muito infantis.
em termos psicológicos e espirituais. Mas estamos caminhando. É na dimensão mental que são registradas as impressões captadas e enviadas à intimidade do espírito ou do espírito para o exterior. Impressões essas que se transformam em impulsos elétricos e magnéticos no sistema nervoso. Impulsos elétricos e magnéticos. É preciso saber também física. Quem não estudou física vai ter que fazer uma pesquisa a mais. Pessoal, a coisa é, tudo no planeta é fenômeno físico-químico. Tudo. E nós sabemos muito pouco sobre isso. Às vezes a gente nem quer, porque é difícil, chato, não quer saber disso. Mas olha, a explicação dos impulsos elétricos, dos impulsos magnéticos. Einstein, nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele chegou a dizer que nós somos um conjunto organizado de fenômenos eletromagnéticos. O que são as nossas... Olha o nome que se dá, física, aqui na ciência, correntes mentais. É fenômeno físico que acontece aqui dentro. A gente sabe tão pouco sobre nós ainda. E aí a gente está começando a falar de corpo mental. É um teste mesmo. O corpo mental reflete atributos mais sutis e elevados do espírito, que a gente já estava falando antes. Sua estrutura íntima é de natureza vibrátil muito superior, embora suas energias sejam de característica magnética, variando sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento emitido de forma mais ou menos constante. Quando eu penso e reflito que André Luiz, na metade do século XX, ditou por Chico Xavier Evolução em Dois Mundos, quem já leu? Vai ter que estudar física também, para entender a evolução em dois mundos. Não é verdade? André Luiz e Chico Xavier captou pela sua mediunidade valorosa, excelente. Eu não conheço nenhum médium do tipo de Francisco Canto Xavier, da forma como ele escreveu toda a série do mundo espiritual de André Luiz, fora todos os outros livros, com informações técnicas, científicas, que só hoje a nossa ciência está dando conta daquilo que ele explicou. Então, é isso mesmo. A gente não consegue entender ainda como acontecem as coisas dentro do nosso cérebro. Porque se a gente já soubesse, muitas das curas já estariam acontecendo. E elas ainda não são possíveis para nós. Por quê? Porque nós ainda não fomos capazes de acessar esse conteúdo. Ele está aí, desde sempre. Quando, há uns anos atrás, a gente achava que a Terra, que não era a Terra que girava em torno do Sol, o fenômeno era diferente? Não, a gente que não entendia. A gente que não sabia. Quando a gente lá atrás pensava que a Terra não era redonda, ela algum dia foi quadrada? Não. A gente é que não sabia. A gente que não acessava o conhecimento. Quando a gente fala dessa vibração, quanto mais alta a vibração, mais lenta, né? Quanto mais... E a frequência muda. Ontem a gente estava falando de uma situação que é um dos temas do nosso curso também, quando a gente falar de perdão. Se tudo é frequência vibratória, se alguém me agride e eu não estou na mesma frequência, eu simplesmente não acolho a agressão. Não é isso? E tudo é frequência vibratória. São ondas que são emitidas todo o tempo, de mim para vocês, de vocês para mim,
dos encarnados para os desencarnados e vice-versa. Para se ter uma ideia da frequência vibratória dessa dimensão mental em que age o corpo do mesmo nome, quer dizer, o corpo mental, podemos tomar como exemplo a emissão de pensamentos elevados de frequência vibratória mais alta, que faz com que os átomos mentais irradiem-se em frequências e faixas cada vez mais altas, conforme a harmonia da fonte pensadora. Tais irradiações do ultracampo mental ou dos átomos de matéria mental são portadoras de radiações benéficas, construtivas, de cor, forma e cheiro específicos. E aí a gente está falando de cura. Como é que eu me curo? Quando eu entendo que todo o tratamento é feito nos tecidos mais sutis. É feito lá dentro da gente. Quando a gente entende, quando faz um tratamento espiritual, que todos nós já fizemos ou estamos fazendo, ou estamos trabalhando para tratar o outro, é entender que tratamento espiritual age nessa esfera. E quando a gente quer se curar, eu preciso elevar o meu pensamento. Mas não elevar assim. Um segundo. Esse que é o grande exercício para mudança. É cada vez mais tempo vibrar de uma maneira diferente. É tomar conta mesmo, é vigilância mesmo sobre o que pensamos. Porque quanto mais tempo a gente conseguir que essa vibração dure, mais estaremos contribuindo para a nossa cura. Para a cura, para se manter, para a cura daquilo que nos intoxicou e que nos envenenou ao longo do tempo. Dessa maneira, o potencial mental de qualquer ser encontra-se intimamente relacionado à qualidade da fonte pensante, sendo impossível dissociar a questão moral do potencial mental. No final, a gente vai cair na nossa transformação moral de que falou Allan Kardec. No que se refere à ascese do espírito no universo. Portanto, torna-se fácil compreender o porquê de Jesus haver recomendado a higiene mental, pelo cultivo de bons pensamentos e atos dignificantes. O conhecimento da fisiologia energética dos campos magnéticos é a chave para inúmeros mistérios. Muitos problemas ainda insolúveis para os questionamentos humanos serão desvendados pelos estudiosos da ciência do espírito e pelos cientistas em geral, quando esse saber for descerrado por eles. Junte-se a isso o conhecimento do fenômeno da reencarnação, suas leis e consequências nas vidas de meus irmãos encarnados, e será possível esclarecer muitas questões relativas às enfermidades que, não se logrando curá-las em determinados enfermos, em outros são perfeitamente administráveis. Chega-se mesmo à cura em alguns casos. Então, será possível investigar se a gênese não está associada ao passado evolutivo da criatura. Então, o que esse texto quer dizer? A cura, ela é possível. E quando ela não é, ela está definitivamente associada a um processo de reencarnação, ligado a um processo de purificação de alguma situação ou de alguma experiência vivida no passado. Mas muitas vezes esta cura é possível pela transformação das nossas vibrações, pela transformação dos nossos pensamentos, pelo nosso esforço em domar as nossas más inclinações. Então, todo o tratamento, e vocês vejam que de uns tempos para cá, começaram a surgir outras terapias que se usou chamar de terapia alternativa, e eu não gosto muito desse nome, eu gosto de chamar de terapia complementar.
Porque uma coisa não precisa estar separada da outra. Aí começaram a surgir as terapias pelos florais, os vários que podem acontecer. O que é o tratamento pela homeopatia? O tratamento pelo floral e outras terapias que agem onde? No nível energético. Passe, água fluida. Tudo é o quê? Mas nem falei do passe, porque o passe eles são muito frequentemente administrados em templos religiosos. Mas e as outras terapias todas? Quantas existem de imposição de mão? O próprio reiki. Não é isso? É uma compreensão que nós vamos, aos poucos, ampliando para que a gente entenda que o tratamento efetivo precisa ser no nível energético. Porque quando a gente trata só no nível do corpo, a gente trata sintoma, a gente trata consequência e não trata causa. E aí a gente vai adoecer de novo. Há algumas enfermidades decorrentes da interação do duplo, esse é o duplo etérico, a gente ainda vai falar disso, com os fluidos que lhes chegam, quando do abuso dessas estruturas semimateriais, descarregam-se sobre o compartimento físico diversas enfermidades e anomalias dificilmente explicáveis pela medicina humana terrena, que podem ser mais bem compreendidas ao se estudar os pormenores da fisiologia energética. Acupuntura, outra terapia que eu me lembrei. É interessante, eu gosto dessa imagem, pessoal. Ali no meio são os 7 chakras principais. Tem outros ali iluminados também. O potencial mental de qualquer ser encontra-se intimamente relacionado à qualidade da fonte pensante, sendo impossível dissociar a questão moral do potencial mental no que se refere à ascese do espírito no universo. Portanto, torna-se fácil compreender o porquê de Jesus haver recomendado. E aí está falando novamente dos pensamentos significantes. O Evangelho sempre atual é um tratado de mentalismo energético para todas as criaturas. O que isso quer dizer? Eu acho que vale a pena refletir nessa última frase. O que é o Evangelho? Quais são os ensinamentos que o Evangelho traz para nós? Tanto o Evangelho de Jesus, lá no Novo Testamento, como o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma cartilha, é sobre a lei do amor. Se a gente quiser viver bem, a gente pode fazer dessa forma. O que mais? Fala das leis morais. Fala também do Sermão do Monte, de todas as bem-aventuranças. O que mais? O que é que a gente busca quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo? O que a gente está querendo? Um caminho, entendimento, consolo. O que mais? Despertar da consciência. A gente está buscando um caminho para a cura, pessoal. Para a cura daquilo que estamos precisando curar. Nessa história de autocura e do que estamos precisando curar, é muito importante a gente ficar atento a todos os sinais. Nós recebemos sinais a todo tempo. O nosso corpo fala com a gente todo tempo. E tudo que o corpo fala para nós tem vinculação com o que tem dentro. Como é que a gente interpreta e vincula tudo isso? Como é que a gente cura o corpo? Curando o que tem dentro. Sim ou sim? Vamos em frente. Então, pessoal, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, Jesus fala de quê também? De amor.
que é que cura a gente? O amor. Quando a gente permite que o amor brote de verdade em nossos corações, em nosso espírito. Então, quando a gente começa a se tomar, a se deixar, se permitir tomar pelo amor, a gente muda essa qualidade mental. A gente muda esse potencial mental que é capaz de transformar qualquer coisa. É preciso acreditar nisso, pessoal. É preciso confiar. Vamos lembrar daquela experiência que a gente fez no final da aula passada. Quem lembra? Quando nós fizemos a experiência dos 5 sentidos. Foi uma experiência que a gente fez usando os 5 sentidos e que trouxe para nós o quê? A informação do que um bom pensamento pode fazer com a gente. Do que um bom pensamento pode transformar em nós. 5 minutinhos. Se a gente se permitir fazer isso todos os dias, com dedicação, com disciplina, lembrando da experiência dos 5 sentidos, nós todos os dias iremos experimentar essa transformação. Para quem não estava aqui, nós, não adianta contar. Tem que viver. Tem que viver. E aí, é que o nosso tempo já acabou. Não dá para contar. Vocês querem fazer de novo? Então vamos fazer para quem não estava aqui. Procurando fechar os olhos e entrar na experiência que nós vamos fazer nesse momento. Respira fundo 3 vezes. Respira. Respira. E agora vamos pensar, trazer uma imagem à nossa mente da melhor coisa que a gente já viu. Uma imagem que traga efetivamente alegria, paz, felicidade. Pode ser um pôr do sol na montanha, um pôr do sol no mar. Veja essa imagem em sua mente. Veja a alegria que essa imagem traz ao seu coração, ao seu espírito. Agora, você vai pensar no som que você mais gosta de ouvir. Pode ser o som de uma música preferida, pode ser o som do passarinho que canta, qualquer som que traga para você alegria, paz, felicidade. Ouça essa música em sua mente. Agora, nós vamos pensar no alimento que mais nos traz satisfação. Uma fruta, um legume, um vegetal, um chocolate, não importa o que é. Sinta o sabor desse alimento. Sinta a alegria
que você sente ao saborear este alimento. Esse alimento é muito bom e traz muita alegria. Agora, nós vamos pensar num cheiro que traga também muita satisfação, muita paz, muita alegria. Sinta em sua mente esse cheiro. Pode ser de rosas, de lírios, um cheiro que traga à sua memória toda a alegria que você sente quando traz esse cheiro à sua mente. E por último, vamos pensar no aconchego de um tecido bem gostoso na nossa pele. Pode ser um veludo, uma seda. Sinta esse tecido percorrendo seu corpo, como se fosse um carinho. E você vai sentir, ao toque desse tecido, também alegria, felicidade e profunda paz. Nesse estado de concentração, nós podemos, com os nossos corações transbordando de felicidade pela experiência vivida e pela certeza de que podemos transformar e criar a realidade que queremos para nós, dizer graças a Deus por esse encontro. Podem abrir os olhos. E essa experiência já foi uma prece. Obrigada, pessoal. Até quinta. Vão com Deus. Quem não viveu, o que achou? Quem viveu pela primeira vez? Para